dono da varejista Havan, Luciano Hang ficou conhecido por seu apoio contundente a Bolsonaro, a quem doou 1 milhão para a última campanha, certo? Aí, desce aí um pouquinho. Eu vou ler a matéria e depois vou falar minha opinião sobre isso, né? Vamos lá. O empresário Luciano Hang, 62 anos, conhecido pelo êxito no ramo de negócios por ser um dos principais apoiadores públicos de Bolsonaro, quem doou 1 milhão para a última campanha à presidência. Nos últimos dias, porém, o auto-intitulado Velho da Van demonstrou insatisfação com o ex-presidente, a quem dirigiu críticas. Desce aí. Fecha essa propaganda, por favor. Em conversas reservadas, Luciano Hang adotou o tom de desabafo ao se referir a Jair Bolsonaro. O empresário disse que o ex-presidente pensaria primeiro nele próprio e na família, deixando aliados relevantes em segundo plano. Para Hang, exemplo disso seria a escolha de um dos filhos para disputar a presidência. Atualmente inelegível, Bolsonaro estuda lançar Eduardo ou Flávio em 2026. Desce um pouquinho. Será que o Luciano Hang estava ele querendo ser o presidente? Apesar que ele também está inelegível, né? Vocês sabiam disso? O Luciano Hang está inelegível de forma preventiva. Ah, é? Ele tentou dar um golpe na República, ele tentou financiar um golpe de Estado, né? As pessoas próximas, a pessoas próximas, Luciano Hang opinou que o Bolsonaro deveria apoiar ao Planalto um nome conservador de fora da família. Um dos mencionados é Ratinho Júnior, do PSD, governador do Paraná, reeleito com 69% dos votos. O grupo de Bolsonaro, por sua vez, costuma sustentar que o ex-presidente já amargou múltiplas traições na política e que, por isso, fator DNA ganhou uma importância. Ó, pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui num grupo extremamente fechado, tá? Onde nós temos pessoas que são guerreiros, patriotas de verdade, mas como não dá pra confiar em ninguém, é melhor que o presidente Bolsonaro coloque um filho legítimo dele lá, né? Não é verdade? Ê, que grupo bom de estar, hein? Que grupo legal, é como se a gente estivesse aqui no MBL e o Renan falasse, olha, cara, eu tenho que apoiar o Alexandre pra presidência, porque ele é meu irmão, porque não dá pra confiar, né? A gente já teve tanta traição, como é que eu vou confiar no Arthur, no Kim, no Guto? Não, tem que ser um Santos de puro sangue. E a galera, é isso aí, é isso aí. Isso não é um projeto personalista, tá? Isso não é um projeto que pensa só na própria família. É um projeto de patriotas que confiam entre si. Vamos lá, cara. Luciano Hang também afirmou aliados ter dado sangue por Bolsonaro, que, contudo, teria se mostrado ausente nos últimos meses. Em 2021, o midiático empresário chegou a ser alvo da CPI da Covid e foi indiciado por incitação ao crime em relatório produzido pelo senador Renan Calheiros, aliado de Lula. Não houve consequências na esfera judicial. Desce um pouquinho mais. Mais. Acabou a matéria? Não. As reclamações direcionadas a Bolsonaro foram externadas por Luciano Hang a interlocutores dias antes do empresário se internar para um procedimento de cateterismo no hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, na última quinta-feira. Após a cirurgia, fecha a propaganda, please, o empresário enviou uma mensagem a seus seguidores. Eu sempre fui muito preocupado e faço consultas regularmente. Quando você descobre o problema cedo, é muito mais... Desce aí um pouquinho mais. Os cotados de Bolsonaro, além de Eduardo e Flávio, independente dos cotados de Bolsonaro, eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Por que o Luciano Hang está fazendo essa movimentação? Você lembra que o Luciano Hang, antes do Bolsonaro ser presidente, ele tomou umas representações do Ministério do Trabalho, umas coisas absurdas que tem mesmo no Brasil. A gente não acabou de ver uma advogada mostrando um caso da Paraíba em que o cara ganhou 30 mil reais porque caiu da cadeira no home office? Pois bem, esse tipo de coisa já afligiu o nosso querido Luciano Hang. E aí ele apoiou o Bolsonaro de forma explícita em 2018, inclusive parece que ele usou a posição dele como um chefe para fazer palestra. Ele cruzou uma linha que não poderia ter cruzado, mas enfim. Beleza, o Bolsonaro ganhou, o que aconteceu? Ele virou um fiel escudeiro do Bolsonaro. E velho da van tá pra lá com o Bolsonaro, e tá pra cá, e leva pra lá, e leva pra cá. O que aconteceu quando o Bolsonaro perdeu a eleição? E vamos lembrar, o Luciano Hang ele estava comprometido com o Bolsonaro, inclusive a nível de supostamente tentar financiar um suposto golpe de Estado aqui no Brasil. Esse foi o nível de comprometimento do velho da van com o Bolsonaro, tá? Eu lembro para você também que quando a gente trouxe todas as análises, olha, o Brasil não vai bombar, não vai ter reforma estruturante, não existe trator Lira, tá? O que existe é enganação, você vai ser enganado. O Luciano Hang fazia parte dessa turma que queria te enganar. Não, Brasil vai bombar, Brasil de direita, PIB crescendo, emprego crescendo, dólar caindo, presidente Bolsonaro conservador, né? E aí deu no que deu, né?
crise pra caramba, Bolsonaro perdeu. Você lembra o que aconteceu quando o Bolsonaro perdeu? A gente falou antes da eleição, olha, se o Bolsonaro perder, você vê todos esses empresários, e é dono de Smart Fit, e é dono de Madeiro, e é Luciano Hang, e é Flávio Rocha, todos esses caras vão parar de bater de frente com o PT, escutem, e vão não necessariamente se aliar a ponto de falar, PT, coisa boa, tal, não dá, mas eles vão, o governo está fazendo um bom trabalho, também não dá pra criticar isso. Foi exatamente o que o Luciano Hang fez, velho. A hora que o Lula ganhou, o cara falou, mano, tem um monte de loja aqui no Brasil, tem gente pra ver, eu vou mais arriscar mais pelo Bolsonaro, vou grudar na galera e falar, meu, vamos dar uma passada de pano, eu gero um monte de emprego, eu gero arrecadação, vamos pacificar? E claro que foi pacificado. E é óbvio, cara, que ele percebeu que a hora que ele precisou do Bolsonaro, quando ele foi alvo da CPI, quando agora ele está inelegível, quando agora ele está pensando, cara, quem que eu vou apoiar para a próxima eleição para tirar o PT e me ajudar também nos meus negócios, o Bolsonaro está sendo personalista e pensando só na própria família. Quem é que não sabia que isso ia acontecer? Cara, foram tantos os sinais, desde a Sarah Winter. Lembra da Sarah Winter? Você lembra da Sarah Winter? Aquela menina do Fêmen, que depois se tornou conservadora. Ela fez até uma entrevista com a MBL. Eu não vou contar coisa de bastidor, mas vai. Enfim, né? Eu não vou contar, mas enfim. Ela fez uma entrevista com a MBL uma vez. Aí depois... Ela fez ou não fez? Eu nem lembro, acho que fez, né? E aí... Ela montou o exército dos 300, você lembra? Aí ela foi e soltou fogos no STF. Vou soltar fogos aqui no prédio do STF pra mostrar que nós somos os guerreiros 300. E o STF de forma exemplar, e fez mesmo, e certo. Mandou prender, ela saiu, aí depois meteram uma tornozeleira eletrônica, é isso. Começa com fogos, daqui a pouco vou dar um tapa no ministro, daqui a pouco vou matar um deputado, daqui a pouco vou assassinar um presidente. É isso aí, velho. Tem que reprimir mesmo, tá? Tem que reprimir mesmo. O que o Bolsonaro fez por ela? Nada. Oswaldo Eustáquio é a mesma coisa. O Bibi lá do Hipócritas a mesma coisa. O próprio Daniel Silveira a mesma coisa. O Gabriel Monteiro a mesma coisa. Cara, são tantos os exemplos. Você acha que ele ia te salvar, Luciano Hang? Você acha que ele ia fazer alguma coisa por você? O cara tá perigando ser preso, cara. Sabe? Pelo amor de Deus, velho. Né? E aí, vamos nessa parte que é interessante. Os cotados de Bolsonaro. Além de Eduardo e Flávio, Jair Bolsonaro tem citado com um grau a menos de empolgação, Tarcísio, Caiado e o próprio Ratinho Júnior como alternativas viáveis para a presidência em 2026. Nessas conversas reservadas, o ex-mandatário descarta lançar o nome de Michele ao Planalto e revela que o foco dela é, na verdade, concorrer ao Senado pelo Distrito Federal. Afinal de contas, né, o Bolsonaro já teve uma ex-esposa que era vereadora, ele pôs o próprio filho para destituí-la, né, e agora, você acha que ele não vai pôr a esposa dele como senadora? Você acha que ele vai deixar a família de fora, né? O plano A de Bolsonaro, contudo, é ele próprio disputar a presidência. Para isso, após que reverterá sua inelegibilidade no TSE ano que vem, quando a composição da corte lhe será mais favorável.